Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então vamos iniciar os nossos estudos da noite. Vamos fazer uma leiturinha. Não se deixe derrotar em situação alguma. A derrota depende de nós tanto quanto a vitória. Entretanto, a pior derrota é a de quem desanima. Perder nem sempre é ser derrotado, mas o desânimo estraga totalmente a vida. Não desanime jamais. Siga em frente corajosamente, porque a vitória sorri somente àqueles que não param no meio da estrada. Foi pra nós essa, deu caiu certinho. Foi. Então tá, né? Quer que eu leia de novo? Não, tá bom. Então agora vamos convidar a todos, vamos fazer a nossa prece. E vamos rogar a Deus nesse momento que abençoe, ilumine a todos. Que o nosso Pai Francisco possa orar, olhar por nós, nos iluminar, emanar seus bálsamos de luz sobre todos nós aqui, encarnados e desencarnados. E que Ele nos ajude, que a gente possa ter bastante força, fé, para enfrentar as dificuldades de cada dia. Que a gente possa conseguir da melhor forma possível servir de instrumentos úteis aos benfeitores amigos que aqui nesta noite estão conosco, nos orientando, nos inspirando, esta família, e que possamos ter um bom entendimento do estudo da noite de hoje, que possam nos intuir daquilo que já temos e nos inspirar, nos ajudando, nos auxiliando nas dificuldades que ainda não temos. Então agradecemos por tudo, que este ambiente seja um ambiente de paz, de luz, de proteção e que possa irradiar ao bairro, a todos os vizinhos, a todos aqueles que não conhecem os pais. Que assim seja. Isso aqui tá coisado? Então a proposta que a gente fez, analisou. Então estamos estudando ainda o livro de Gênesis, né, de Moisés, o primeiro livro da Bíblia, à luz da doutrina espírita. Então nós analisando, a gente estávamos no capítulo 4, finalizando ali a história que a gente falou bastante sobre Caim e Abel, ali mais símbolos, né? Mais tipos de personalidades humanas. E hoje a gente vai só dar uma lida no capítulo 6, que a gente viu que não há necessidade, né? Porque ele se trata da genealogia, né, de Adão. Então eu vou dar uma lida aqui, só que tem aqui do capítulo 5 do livro do Severino Celestino, nós vamos ler, e aí a gente passa para o capítulo 6. Só para nós explicar o 5, para não passar em branco, né? Então esse capítulo 5 de Gênesis apresenta a lista das 10 gerações de Adão, até Noé. De cada geração menciona-se o nome e a idade e quando ocorreu a geração do primeiro filho, o seu nome e quantos filhos teve em geral e sua idade ao morrer. Os homens são descendentes de um só casal e todos são iguais ao nascer. O sistema de contagem dos anos que apresentam vida longa dos homens dessas gerações pré-diluvianas, ou seja, antes, né, do período do dilúvio, não pode ser comparado ao que utilizamos em nossos dias. É preciso se considerar uma contagem relativa para esses números. Ó. Existem registros sumérios de reis que, supostamente antes do dilúvio, teriam reinado 43.200 anos. Os sumérios usavam um sistema numérico sexagesimal, uma combinação de 6 e 10. E quando os números dessas listas são convertidos em decimais, aproximam-se muito da média de idade das genealogias pré-diluvianas do Gênesis. Os hebreus, como a maior parte dos povos semitas, usavam um sistema de base decimal, desde os primórdios da escrita.
Isto já nos dá a condição de dividirmos todas essas idades por 10 e aí encontrarmos lógica nas idades pré-diluvianas. Então nós vamos ver ali idades absurdas ali na Bíblia. 600, que Noé tem 600 anos, né? Então ali ele já diz, ó, então divide essas idades ali, esses números que tem ali por 10. Então se nós no caso vai dar 60, né? Aí vai fechar mais ou menos com a nossa idade. Existe ainda a corrente dos que afirmam ser a geração de Adão até Noé, uma geração muito forte fisicamente, em virtude de sua estrutura física. Eles apresentavam condições de possuírem vida longa, como uma Metusalém, que atingiu a idade de 969 anos. Opa, e agora? Então aí dividindo por 10, então fica com 96 anos mais ou menos, né? Por aí. Quase 100 anos. Então se ele viveu até, né, bastante tempo, no caso, para nossas idades, né? Uma pessoa que vai até quase 100 anos, né? Seria mais ou menos isso. Então aqueles números que a gente vê ali são números absurdos, que não é a realidade, né? Então só para nós falar um pouco. Então ali fala ali o capítulo 5, a genealogia, né? Não tem muito o que comentar ali. São as gerações de Adão até Noé. Então nós vamos diretamente para o capítulo 6, que daí nós vamos começar a trabalhar a geração de Noé. Que aí também aí ela nem comenta o capítulo 5, né? Vai direto para o 6, né? Então aqui o capítulo 6, ó, a história de Noé. Os versículos de 1 a 4 representam a introdução da história de Noé. Aqui são mencionados os filhos de Deus como sendo fracos, e pelos seus desejos se juntaram às filhas dos homens da terra. Desta união, que eram representados por uma raça de gigantes, forte e brava. A palavra Nefilim vem de Nefilá, que em hebraico significa caída. Isso significa que a corte de cima, que era divina, caiu para a corte de baixo, que era a corte dos homens. Para não dar aos nascidos desta mistura o privilégio de viverem para sempre, uma vez que eram agora metade filhos de Deus e metade humanos. Eles foram classificados como humanos e Deus limitou o seu tempo de vida em 120 anos. O limite de 120 anos, provavelmente, está relacionado à redução da longevidade humana, uma vez que o contexto em que a afirmação está inserida é sobre mortalidade. E dos versículos 6 a 22 temos preparativos para o dilúvio. Prevalece o número 7, cabalístico, que é repetido 5 vezes, pois o nome de Noé aparece 35 vezes, um múltiplo de 7. Nas culturas antigas também existiam histórias de dilúvio. Na história dos sumérios, no tempo de Ubar-Tutu, como também na história dos babilônicos e assírios, era comum a crença e o conhecimento de que o dilúvio veio dividir em 2 etapas o início do mundo, uma etapa antes e outra depois do dilúvio. Pela tradição das nações do Aram Naharim, um Deus trouxe o dilúvio, porque os homens na terra fizeram barulho enquanto ele dormia. O homem que foi salvo do dilúvio foi elevado à categoria de um Deus. A Torá, através da história de Noé, veio contestar as lendas existentes e implantar o princípio do Deus único, que governa em absoluto o mundo. Veio ainda estabelecer e demonstrar a razão, a justiça e bondade divinas sobre a humanidade, através de Noé. Deus demonstra seu interesse em não destruir os justos e ratifica seu amor por nós.
Noé justo e perfeito. A história de Noé começa com a dupla informação de que ele era justo e perfeito. Rashi explica que os justos são lembrados por seus bons atos e não por suas descendências, filhos, ou pela sua fortuna. Bons atos dão à pessoa o direito de ser chamado justo por infinitas gerações. A razão que leva um homem a praticar um ato ou um feito indica que ele tem um bom propósito, ou seja, trabalha para ter um sustento, estudar para ser mais inteligente. Por que um homem estuda a Torá? Por uma razão ou por um propósito? O estudo em si é a razão para se purificar e sua alma se aproximar do Todo-Poderoso. Devemos manter o propósito de purificação para sermos melhores. Afinal, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. No momento em que o homem decide se modificar, ele já é diferente e se aproxima mais de Deus. A transformação não ocorre do dia para a noite. Acontece por etapas ao longo da vida. É possível que o homem nem chegue a ser justo por completo, numa só existência. Mas o fato de estar no caminho da busca para a transformação já é uma conquista. Citamos Moisés como exemplo. Será que ele já nasceu justo e perfeito? A resposta é não. Ele se tornou o Moisés que conhecemos aos 120 anos, após várias etapas de transformação. Se você estuda a Torá, ora a Deus, mas não se transforma, não muda suas atitudes e seu comportamento. Então é melhor não estudá-lo. É como se não tivesse feito nada. Praticar o trabalho de Deus significa modificação para melhor. Não havendo esta prática, significa que você ainda não está pronto a dar que é uma parte de Deus, que existe em cada um de nós. Infelizmente, na maioria do tempo, nossas atitudes são no sentido de receber muito mais do que de dar. É necessário, porém, a transformação. Noé foi justo e está no seu caminho. Significa um grau de purificação que faz de nós sermos a imagem de Deus. O homem facilmente se deixa influenciar pelas coisas que o cercam. Aquele que não se deixa influenciar pelo mal que o rodeia será o maior justo. Noé é considerado o único justo em sua geração. Então ele falou bastante coisa. E veja que isso aqui é base com a cultura dos judeus, né? Esses comentários aqui todos, né? Mas vejam que eles estudando a Torá, né? A gente comentou das religiões, né? Os judeus estudando a Torá, qual é que é o objetivo? Se aproximar de Deus, se modificar, né? Se melhorar, né? É uma outra religião, mas o objetivo deles também é se purificar. Assim como nós na doutrina espírita, né? Então vamos lá, né? Vamos para o capítulo 6, então no versículo 1. Nós vamos... Então tu pode ler para nós. Leia aqui para nós essa aqui, ó, do capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Ah, que letra boa essa daqui. Do 1 ao 3? É. No versículo, quer dizer, do capítulo 6. Uhum. Ah, tá. Só para você entender. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então esses são os 3 primeiros. Aí ela comenta de qual? Do 5 em diante.
Então, dos 3 primeiros aqui, do Severino, ele diz: aqui podemos considerar que Deus instituiu a morte, limitando a vida dos seres humanos, simbolicamente do casamento dos anjos com os seres humanos. Poderiam nascer criaturas imortais. Um texto de sabedoria da cidade de Emar. Cita 120 como o número máximo de anos concedido aos humanos pelos deuses. Aqui é um comentário, não é um comentário espírita, né? Como a gente disse. Ele aqui está limitando um limite de idade ali para que não exceda mais ou menos aquele período, né, de vivência aqui. E no 4, o que diz no 4? Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Aqui diz: os gigantes eram os Nefilim, porque caíram. Eles se uniram às filhas dos homens e geraram filhos que foram os renomados. Poderiam ser considerados semideus. Aqui, através do que a gente já estudou e dentro da doutrina espírita, que a gente comentou sobre os capelinos, então o que a gente pode entender aqui? Naqueles dias estavam na terra os Nefilins, que eram os caídos. Quem é que foram os caídos? A gente já estudou, a gente já comentou sobre isso, os exilados de Capela, lembra? Eles foram os caídos que vieram aqui então trazer para nós, né, a sabedoria, né, inteligência, cultura e etc, etc. Eles eram mais evoluídos. Então faz sentido com o que a gente já estudou. Porque diz aqui também: depois vieram os filhos de Deus, né, e se uniram com as filhas do homem, nasceram-lhe os valentes do mundo, os renomados. Então a gente vê toda aquela cultura lá, né, a cultura egípcia, né, os renomados, né, uma cultura, assim, uma tecnologia que até hoje ninguém consegue desvendar aquilo tudo, como é que foi construído. Então a gente tem essa ideia que realmente pode ser isso, né? Esses Nefilim, porque diz aqui porque viu como eles ajudam aqui, os Nefilim significam os caídos, entendeu? Então faz sentido. E se misturaram com os filhos com outros seres, né? Ou seja, eles vieram para cá e se misturaram, né? Eles deram continuidade, né? Biologicamente, né? Também foram se miscigenando, e espiritualmente foram passando também as suas experiências para os outros também, né? Gerando outras gerações que a gente comentou ali no capítulo 5, ali, que são as gerações. E no 5, lê o 5 e o 6 para nós, por favor. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então aqui, viu Deus que era grande a maldade do homem. Então essa maldade, essa corrupção deu continuidade na terra. E todos os pensamentos que vinham no seu coração eram maus o dia todo, olha só. E Deus lamentou ter feito o homem na terra e se afligiu no seu coração. Vamos ver aqui. Foi criado ou citado aqui. Desculpe, tu teria algum comentário daqueles outros? Tô procurando aqui. Que eu te atropelei, né? Ali em cima tinha, mas é coisa que tu já tinha falado, assim. Então tu vê aí, quando tiver alguma coisa, tu prende o grito. Dos caídos e tal. Então vamos do 5 e do 6, então. Foi criado ou citado aqui um sentimento puramente humano. Depois tu comenta, encerra aí. Foi
criado estando aqui um sentimento puramente humano, como se for um sentimento de Deus. Segundo Rashi, Deus trocou o seu atributo de misericórdia pelo seu atributo de justiça. Esta atitude de Deus foi dirigida à geração dos gigantes Nefilim, ou renomados, e não ao homem de uma forma generalizada. Isto demonstra ainda que cada homem é diferente do outro, e assim o lamento não pode ser generalizado. Diante disto, entendemos que a atitude divina é individual e dirigida para cada homem, dependendo exclusivamente dos atos deste homem. Jerônimo afirmava que não é a severidade, mas a clemência de Deus que fala quando o criminoso é punido por seu crime. Então aqui, essa geração gerando maldade na humanidade. E na verdade aqui também a gente sabe dentro da doutrina espírita que aqui no 6 assim, Deus lamentou ter feito o homem. Será que Deus ia lamentar ter nos criado? A gente estudando a doutrina espírita? Não. Será? Porque se Deus é amor, né? Justiça, caridade, nos ama como filhos, já nos vê como anjos, né? Então jamais ele vai ter um pensamento assim, não, se a humanidade não presta, eu vou dizimar todos, né? Então que ele dá um comentário aqui que ele diz, essa atitude de Deus foi dirigida à geração dos gigantes, ou renomados, e não ao homem de uma forma generalizada. Segundo Rashi, Deus trocou o seu atributo de misericórdia pelo seu atributo de justiça. Então são as leis, faz sentido, né? Então ele teve que usar de justiça para com esses homens que estavam fazendo muita maldade. Imagina que na Terra, nos dias de hoje, ter só a maldade. Como é que seria? Então Deus não vai punir, não vai castigar. A gente sabe dessa transição, né? Desse exílio que acontece, a gente já comentou. E a gente também sabe que existe a lei de destruição, né? A lei de destruição vai destruir as coisas materiais. Porque tem como ser destruído o espírito? A gente sabe que não, o espírito é imortal, né? Então tudo faz parte da natureza, uma destruição. Por exemplo, eu tenho uma notícia má para dar para vocês. Eu até já tinha comentado, essa casa espírita aqui não vai existir. Isso se tratando da parte material, né, gente? O planeta Terra não vai mais existir um dia. Ele vai deixar de existir. 10 milhões de anos. O Sol vai deixar de existir. Tudo que é matéria, existe a lei de destruição. E essa lei é uma lei que não é uma lei punitiva, mas é uma lei para tudo que é destruído, vai ser reconstruído novamente, né? Então é que eles estão se tratando dessa humanidade, dessa geração lá, que era uma geração totalmente má. Então nós vamos ver que esse dilúvio, nós vamos ver mais à frente, que foi então essa lei de destruição, né? E a gente já tinha estudado também no livro da Gênesis de Kardec, lembra? Que quando o Kardec fez um estudo, estava comentando ali sobre a alta da maré, né? Que as hipóteses que poderia ser uma ali tipo um, como é que eu vou dizer assim, dentro assim de uma fenda, uma fenda, isso, exatamente, uma fenda, e aquele povo vivia tipo numa fenda e encheu d'água aquilo ali, né? Porque a gente sabe que o mar ele pode elevar o seu nível, já aconteceu até de tsunamis e tudo mais, né? Então tudo isso aí são leis de destruição, né? Então só para nós explicar um pouco sobre isso. E o que ela diz aí nesse... Aqui eu vou falar só depois do 19. Então diz que tinha do 5? Sim, mas ela fala do 5 ao 19 e depois transcorre do... Ah, tá, do 5 ao 19. Tá. Então vamos pro 7. Lê o 7 ali, por favor. Aqui tem umas coisinhas. Tem, hein? A tradução
gigantes, Nefilim, remonta a Septuaginta, não sei o que é isso. O contexto do outro exemplo, onde a palavra aparece, sugere estatura em comum, mas na verdade o tamanho físico não tem nada a ver com o significado da palavra. Literalmente, o termo Nefilim significa os caídos ou aqueles que caem. Tá, isso aqui tu já tinha dito. Nada no texto apoia a ideia de que eles eram descendentes desse ajuntamento que os rivalizavam como varões de fama, ou seja, homens de notoriedade e renome. A reação de Deus aos assuntos da sociedade humana aumentava de intensidade à medida que a corrupção pecaminosa se tornava dominante em escala universal. A degradação do homem estava interiormente completa, era só má continuamente. A frase "arrependeu-se o Senhor" e outras semelhantes incomoda muitos estudiosos da Bíblia. O conceito comum de arrependimento está relacionado com afastar-se de atos imorais. Assim, uma mudança de direção, de caráter e de propósito é inerente no ato. Duas passagens no Antigo Testamento asseveram definitivamente que Deus não mente e se arrepende como o homem. Um estudo das passagens relacionadas acima mostra que o arrependimento divino não brota da tristeza por más ações feitas. As mudanças na relação do homem com Deus resultam em mudanças nos procedimentos de Deus com o homem. Quando o homem se afasta de Deus para o pecado, Deus muda a relação de comunhão para uma relação de repreensão julgadora. Quando o homem se afasta do pecado para Deus, este estabelece uma nova relação de comunhão. Este é o arrependimento divino. Em nosso texto, Deus muda de comunhão para julgamento. Aí lembrando sempre, tá com um pouco alguém que está entrando, acompanhando, né? Vai achar estranho esse comentário, algumas coisas, porque esse comentário aí não é espírita, né? Então ali ele diz ali que, por exemplo, se a pessoa escolhe o caminho do erro, do pecado, Deus vai, aplicar uma punição, né? Um julgamento. A gente sabe dentro da doutrina espírita que isso não... Na verdade, quem vai se julgar é a própria consciência, né? Então, Deus seria a nossa consciência, né? Esses comentários são para elucidar, né? E trazer um pouco alguma coisa assim, né? Para nós sempre procurar refletir sempre à luz da doutrina espírita. Fazer um comparativo. Tu quer dizer? Fazer um comparativo. Alguma coisa ali, sempre vai ter alguma coisa ali útil, né? Que às vezes vai nos dar uma luz, algum norte também, né? Nem os comentários do Champlin ali, que é bem bom também, né? E esse aqui também que eu leio aqui, que também não é espírita, né? Ele é um estudo mais, é um estudo hebreu, né? Judeu. Mas tem bastante coisa interessante. Então, aqui no 7, tu já leu o 7? Não. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aqui novamente, mostrando assim, se nós lermos ao pé da letra, nós vamos ver um Deus punitivo aqui, né? E novamente a gente sabe que Deus não pune. Então vamos ver aqui esse comentário. A essência e finalidade da criação tinham sido desvirtuadas e a malícia imperava entre os homens. Uma sociedade corrupta está, pelas leis eternas, condenada a desaparecer. Aqui temos uma consequência natural da destruição do homem, ou dos Nefilim. Não teria sentido permanecer os animais que foram criados para servir a eles.
Então aqui ele fala, né? Essa finalidade da criação, a essência e finalidade da criação tinha sido desvirtuada, né? Nesse que a gente está vendo aqui nesse caso do dilúvio. E a malícia imperava entre os homens. Né? Uma sociedade corrupta está, pelas leis eternas, condenada a desaparecer. Então a gente sabe que tudo que é corrupto, tudo que está indo assim de contra as leis divinas, isso aí é transitório, né? Isso aí com o tempo vai desaparecer, vai ter um fim isso. Assim como a gente sabe que nós aqui também, esse período do dilúvio que aconteceu lá, que a humanidade estava muito má, como a gente está vendo aqui, era um período de transição que estava acontecendo. Então imagine para aquela época, né, que era um povo bem primitivo, né? Antes de Moisés ali. E para nós hoje também está acontecendo esse período de transição, mas hoje já são outro tempo, né? Hoje já não tem tanto esse mal. Acontece ainda, a gente vê assim bastante barbáries ainda, né? Mas vamos dizer assim que são casos isolados, não é generalizado, né? Porque existem justos também, como Noé, entre esses maus, né? Então tem vários Noé que vivem aqui entre nós, né? Que procuram fazer o certo, né? Fazer o bem. Então se esforçam. Então existem, são pouca quantidade, mas tem. E a maioria são contra as ideias de Noé, no caso, né? Mas naquela época lá só havia Noé ali, a sua família. E o resto era tudo desvirtuado. É o que diz na Bíblia, né? Então agora vamos ali ler o 8, o 9, o 10, do 8 até o 14, tá? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos. Sem, Cã. Sim, Aqui tá Cã. E Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então aqui do 8 ao 14. Então aqui, ó, Noé. Então a gente vê aqui mais um símbolo, que é Noé. Se nós vamos fazer uma leitura aqui literal do que está acontecendo aqui, está contando a história de Noé, né? Daí nós não podemos imaginar que é um homem, como diz aqui, porque aqui se nós cairmos ao pé da letra, aqui está dizendo, né? Noé, um homem justo de Deus, ele gerou 3 filhos, né? E a terra estava corrompida, e viu Deus que a terra estava, né, a caminho, e disse Deus a Noé: chegou o fim de tudo, porque encheu-se a terra de roubo e os destruirei com a terra. E aí então vem finalmente Deus pedindo para a construção dessa arca, que novamente é mais um símbolo, né? Ali não diz, ali diz um nome complicado, é uma arca de madeira de cedro, aqui diz. Aqui diz gofer. Aqui explica melhor um pouco. Com compartimentos, ó. Farás a arca e untarás de betume por dentro e por fora. Isso aqui vejo que é mais símbolos, né, gente? Porque imaginem, Deus vai pedir para construir uma arca, tem que ser de cedro, fazer compartimento e untar ainda essa arca de betume por dentro e por fora. Aí vai vir aquele dilúvio todo
E será que vai... Imaginem, né, gente? Até parece um conto assim, de filme, né? De desenho que a gente via bastante. Fizeram filme. Né? Então a gente... Agora, gente, aqueles que imaginem assim, agora ele vai falar da arca, né? Que vai navegar nessa enchente toda, com todo aquele animal, aqueles animal tudo lá dentro. Imagine só o quadro, né? Será que é isso, gente? As formiguinhas, pombinhos. Então a gente, por isso que é bom nós estudarmos à luz da doutrina espírita e ver que é tudo símbolos, né? Noé, novamente, é mais... Porque a gente viu ali a geração do capítulo 5 de Adão até Noé. São gerações psíquicas, a gente já tinha comentado sobre isso, né? Adão é um psiquismo humano, Noé é outro psiquismo. Só que a diferença é que Noé é justo, né? E Adão não... Adão foi corrompido. E Adão não é. Essa foi boa. Então vocês estão conseguindo acompanhar isso? E olha só, e no 10, ó, ele diz, e Noé gerou 3 filhos, ó. Sem, ali diz Cã, né? E Jafé aqui, Ram, com H aqui. E Jafé. Então a gente não pode entender como são 3 filhos biológicos pequenos, né? São nenês, né? São novamente gerações de psiquismo. Então de Noé gerou mais 3 gerações de psiquismo humano. De gente boa. Exato, porque o fruto foi bom, né? A árvore era boa, de Noé gerou bons frutos. Então essa geração vai ser de bons frutos que ele gerou, né? Ao contrário de Adão até Noé, que até antes de chegar Noé era uma geração corrompida, né? Então aqui, a partir daqui, Deus começa a mostrar que não vai destruir os seres vivos da terra, mas começa a tomar providências para destruir o mal da terra. Através de Noé, Deus preserva os filhos que escolheram o caminho do bem. Então, existe um comentário que diz, né? Deus não quer a morte do pecador, mas sim a morte do pecado. É a mesma coisa. Então ele quer a destruição do erro, né? E aí, exatamente, aí entra em ação a lei de destruição. Num caso como esse, que a geração está totalmente má, todos, somente a família de Noé, a geração de Noé que não está. Então são bem poucos, né? Tem algum comentário aí, você? Tu é a partir do 19, né? Do capítulo até o capítulo 14. Então o chimarrão então. Tem umas coisas aqui. Um indivíduo se destaca novamente como o objeto principal das preocupações de Deus. Depois de livrar Noé e sua família do dia da destruição, Deus estabeleceu uma relação de conserto com eles. Mas as promessas de guardar o conserto ainda estavam soando quando entrou a profanação para turvar o relacionamento, e as coisas não melhoraram com o aumento e a difusão da posteridade por toda a terra. Parece ser triste repetição de uma velha história. Embora essa história seja popularmente conhecida como a história do dilúvio, há poucos detalhes sobre o dilúvio em si. O foco principal está nas relações de Deus com o gênero humano, sobretudo com aqueles com quem ele escolhe tratar diretamente, e nas respostas que dão às afirmações que ele faz acerca deles. Noé é o personagem proeminente da história, e sua obediência é de importância para o ato de salvação de Deus e não apenas para o julgamento. Aqui fala mais em julgamento, a dilatação da misericórdia. Então tá, então vamos ler ali, tu lê para nós do 15 ao 17. E desta maneira a farás, de 300 côvados o comprimento da arca,
e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. A planeta qual? Interessante. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Então aqui ele diz no 15, né? E aí então ele pede essa construção da arca e diz: sim, é que a farás. Então aqui fala aqui medidas, né? Daí aqui são símbolos que eu não sei, não pesquisei sobre isso para saber o que são esses côvados aí. E no 16 ele dizia: uma janela de um côvado farás no teto. A entrada farás do lado da arca e farás o segundo e terceiro andar. Aqui no 16, então aqui a gente traz, é importante que a gente tenha a chave da doutrina espírita para estudar e para entender essas coisas, né? E que com certeza vai nos dar a chave. Mas para isso a gente tem que pesquisar, tem que estudar. Além da chave que é Kardec, que são as obras básicas, nós temos também as obras complementares, que são as obras de Chico Xavier. Que o Chico ali, através de Emmanuel, ali, ele trouxe para nós assim, pesquisas, assim, estudos da Bíblia, assim, muito estudo, né? Bastante informação. E aí uma das obras, que é a obra de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o livro se chama No Mundo Maior. E lá no capítulo que diz a casa mental, e o mentor que fala sobre a casa mental é o Calderaro. Ele diz assim, ó, ele fala sobre isso, ó. Ele fala sobre essa casa mental que são 3 andares. Então ele comenta que essa casa tem um porão, né? Tem o andar do meio ali e tem o andar superior. Então o que seria esses 3 níveis aí? Isso é a casa mental. Veja que essa é um símbolo, a arca. Então essa construção da arca é a nossa construção mental, de equilíbrio, de buscar as questões, né, espirituais, as leis, as virtudes, e de alinhar essa casa. Entendeu? E aí então o que vem no primeiro andar da casa? No porão, no primeiro andar, vem as questões que são ali colocados os animais, que depois mais adiante nós vamos ver, que cada andar vai ter uns animais, né? Então os animais ali que representam nós mesmos, né? A nossa inferioridade, a nossa ignorância, os instintos que ainda perseveram ainda em nós, as questões do passado, porque a gente viveu, a gente sabe que a evolução de nós espíritas, né, que a gente estuda, que vai do átomo ao arcanjo. Então a gente dormita ali, a gente dorme no mineral, passa para o vegetal, depois passa para o animal até adentrar o reino nominal. Então tudo aquilo, imagina as nossas primeiras encarnações, que a gente adentra o reino nominal, nós somos ali bem ignorantes ainda, né? A gente tem mais as questões dos instintos, que a gente sabe, né, de caça, de sobrevivência. Então são mais os instintos animais ainda que dominam em nós. E hoje ainda, aquele que dá mais vazão à ignorância, aos instintos ainda, ele está dando vazão à animalidade, né? Aquele que agride, né, que se irrita, então ele está dando vazão a uma fera, ele é um animal. Então ele está... Esse primeiro andar ali no porão dessa casa mental, que é a arca, né, a simbologia da arca, esse primeiro andar é o subconsciente. Quando a gente já comentou
né? As obras de Joana de Ângeles também, aqueles que dormem, que estão dormindo ainda para as realidades da vida, para as questões espirituais, eles estão na ignorância do ser. Estão conseguindo acompanhar o subconsciente. Eu, na outra encarnação, era um rinoceronte. E porque às vezes dá vazão ainda um rinoceronte. Exato. Então a gente tem que colocar os andares, os respectivos lugares, dominar eles, controlar, ter um equilíbrio dentro dessa casa, né? Colocar tudo do seu devido lugar, não dar vazão a eles. Porque esse subconsciente a gente deve colocar como o passado, exatamente como tu falou. É o passado, foi rinoceronte, foi, mas é o passado, que ainda dá vazão muitas vezes ainda no presente. No andar do meio, nós temos o Noé. O Noé, ele faz parte do andar do meio, que já é o ser consciente. Já é aquele que procura ser um homem justo, como a gente viu ali, né? Que dentre todos que se corromperam, que estão na maldade, ou seja, que estão no porão, no terceiro andar inferior, ele está no consciente, ele está acima daquela animalidade, daquela ignorância. Então isso serve para nós, né, gente? Então, saindo do passado, o consciente, o ser consciente é o presente. Então, aqui e agora, nós estamos aqui sendo conscientes da realidade da vida, né? Principalmente estudando, aprendendo as virtudes, as leis, né? Então, é o ser consciente. E no terceiro andar, nós temos o superconsciente, que nós podemos, então, aqui, estudando tudo isso, nós projetarmos para o futuro esse ser superconsciente. Porque a gente sabe que a gente comenta dentro da doutrina espírita que do átomo ao arcanjo, ao chefe dos anjos, nós vamos chegar um dia a ser um espírito crístico, lembra? Que ele sempre comentava, estudava sobre isso. É o superconsciente, é o espírito crístico que está dentro de nós, que um dia ele vai se concretizar. Entenderam? Então a gente projeta isso para o futuro, esse superconsciente, desde que esteja trabalhando dentro das leis, a justiça, dentro do consciente, para projetar o superconsciente. Conseguiram acompanhar? E aqui até ele comenta: e uma janela de um côvado farás no teto. Então o que seria essa janela lá no teto? Então seria realmente essa projeção, esse olhar, né, para as questões na vertical, para as questões espirituais da vida. Entenderam? Seria também a questão da nossa mediunidade, né? Nós abrirmos ali o nosso chakra ali, o superior, o coronário, para as questões superiores, né? Aí nós vamos ter toda a ajuda ali dos benfeitores, então vamos inspirar. Então é essa janela, já projetando o superconsciente. Então aqui é isso que a gente tem que entender sobre essa construção dessa arca. Então a gente vê que não tem nada a ver com aquela arca ali do barco, né? Não tem nada. Quem esperava um barco cheio de animal e navegando ali naquela enchente braba ali? Então sinto muito, triste, mas acabou com as minhas ilusões. Então sinto muito, mas não é um estudo para nós espíritas, né? A gente respeita todos. Aqui diz: até hoje não foram encontradas evidências arqueológicas convincentes sobre o dilúvio bíblico. E nem vão encontrar, né, gente? Os depósitos de sedimentos examinados em cidades sumérias, como Ur, Kis, Shuruppak, Lagash, Uruk, todas elas com níveis de ocupação que remontam pelo menos a 2880 a.C., pertencem a períodos diferentes e não refletem o fato de ter havido um único dilúvio inundando-as ao mesmo tempo. Semelhantemente, a cidade de Jericó, continuamente ocupada desde 7.000 anos antes de Cristo, não apresenta nenhum depósito que indique a ocorrência de um dilúvio. Estudando Kardec, a gente viu que sim.
por causa dessa lei de destruição, muito provável que então Deus, como aquela humanidade estava muito má, estava se corrompendo demais, então aconteceu esse dilúvio naquela região ali, que foi uma transição, né? Uma transição para... Não, a gente sabe que Deus não está punindo, né? Mas seria uma educação para eles, aí para eles não fazer mais maldades, né? E se tornar cada vez pior. Aí vai até o 19, né? Então aqui agora a gente lê o restante, ó. A gente lê do 18 até o 22. Pode ler para nós, por favor. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie. De todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Mais 22? Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então aqui encerra esse capítulo 6. Então aqui, se a gente continuar lendo ao pé da letra, né? Literalmente aqui ele está dizendo, né? E contigo estabelecerei a minha aliança, e contigo virá seus filhos, suas mulheres e as filhas de seus filhos. Então são as gerações, né? Então aquilo que a gente comentou, ele é uma pessoa justa, ele vai gerar coisas boas, né? E todo ser vivo trarás 2 de cada para viver contigo, macho e fêmea serão. Aqui fala das aves segundo sua espécie, de animal segundo sua espécie, de todo réptil da terra segundo sua espécie, 2 de cada virão para viver contigo. E tomarás para ti toda a comida. Noé fez tudo o que lhe ordenou Deus, e assim o fez. Então aqui a gente não pode ficar nisso. Agora vamos ver ali então comentário. Pode ler para nós, fala. Diz o nome do livro, tudo direitinho. No livro Gênesis, de Irene Pacheco Machado, pelo Espírito Cecílio. Tem um comentário assim. Agora vamos saber o que realmente aconteceu. Quando o dilúvio do tempo de Noé, o Gênesis universalizou fatos de natureza de toda parcial. Como sabemos, pois que a ciência humana comprovou que aquele dilúvio não foi mais que um desses numerosos cataclismos que fizeram o globo terrestre passar do estado dos fluidos incandescentes ao estado atual. O cataclismo ocorre sob a ação espírita que preside as revoluções planetárias e a marcha progressiva e ascensional dos mundos, das humanidades, de todas as criaturas do Senhor. Esse período teve a assinalá-la um dos maiores cataclismos que revolveram o globo, cuja superfície ele mudou mais de uma vez de aspecto, destruindo uma imensidade de espécies vivas, das quais apenas restam os despojos. O certo, porém, é que a narração do dilúvio não só fala do cataclismo em si, mas antes ensina importantes verdades, a primeira das quais a de que Deus renovou a população da terra, pois estava indo contra as suas leis. Para isso, o Criador utiliza-se de uma das leis morais, a lei de destruição, explicada a Kardec pelos espíritos codificadores,
nas seguintes questões de O Livro dos Espíritos. 728. É lei da natureza a destruição? Resposta. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que cada nova existência sobe em um degrau na escala do aperfeiçoamento? Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize alguns anos o que teria exigido muitos séculos. A segunda verdade, ensinada pela narração do dilúvio, é de que Deus também usa de misericórdia, deixando protegidos os justos, que não são apresentados na figura de Noé. Portanto, o dilúvio fez desaparecer apenas uma parte dos homens, os mais culpados. Hoje Deus está mandando à terra os mensageiros, mas a humanidade está cada vez mais longe dele, não querendo ouvir as mensagens do alto. Quando o grande dia chegar, a terra será morada dos justos. Os maus, os ávaros, os que não respeitam a Deus serão levados para os cataclismos que irão ocorrer. Daí, gente, eu acho que a gente não falou bobagem aqui, né? Tudo que a gente comentou ali, encerrou ela confirmando o que a gente estava falando, né? E ali, inclusive, ela comprova, eu acho legal que ela traz as obras, né? Isso é muito bom. Porque eu não vou me lembrar na hora das obras alguma coisa. Nem eu me lembrei agora do livro do Mundo Maior, né? E agora ela traz ali da questão do livro dos Espíritos para quem... Não, mas onde é que está escrito? Isso aí é bom, né? Então ela traz ali as questões do livro dos Espíritos. Lei de destruição. Então o dilúvio ocorreu? Sim, ocorreu. Né? Foi uma lei de destruição que aconteceu, uma transição planetária. Assim como hoje está acontecendo, com um cataclismo, né? Entendeu? Mas agora, né, a gente sabe que a arca ali, foi é tudo um simbolismo, né? Noé é um simbolismo, a arca, os filhos, tudo é simbólico. Né? Então a arca ali ela comenta, confirma, realmente é um cataclismo que aconteceu para aquele povo rebelde preservando os justos. E a arca a gente trabalhou ali explicando também o que é a arca, né? Essa construção. Todos nós devemos construir a nossa arca, que seria esse equilíbrio, né, de colocar cada coisa no seu devido lugar, não dando vazão às coisas, né, e da ignorância do terceiro andar, trabalhando o consciente para o superconsciente. Esse é o nosso objetivo, né? Tranquilo, gente? Então a gente aprendeu bastante aqui sobre o capítulo 6, né? Sobre essa construção da arca, sobre Noé, sobre esse dilúvio aí. Sobre a lei de destruição. Então agora a gente já pode dizer que a gente já não é nenhum ignorante, né? Muitos vão perguntar, quando alguém comentar sobre o Velho Testamento, dessas questões, opa, eu já estudei isso aí, então ninguém é mais um bobinho sobre isso, né? Nós não vamos cair mais no conto da carochinha mais, né? Isso é bom. Mas eu queria tantos nomes. E a gente tinha isso aí, na verdade, até então, né? Se criou vendo isso aí, filme, desenho, tudo que era assim. Essa arca, se nós lermos aqui, é assim, né? Então vê que não é, mas não pode ficar nessa ideia, né? Então vamos para o capítulo 7, gente. Noé e sua família entram na arca. Ó, no capítulo 7 diz assim, ó, continuação do capítulo anterior. 7 dias antes do dilúvio, Deus avisa Noé para entrar na arca. O dilúvio começou quando Noé tinha 600 anos, ó. Então, que na verdade seria 60 anos, né?
no dia 17 do segundo mês. Então pode ler para nós os 2 primeiros versículos ali, o 1 e o 2. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então aqui Deus separa 2 tipos de animais, tá? Aqui Deus separa 2 tipos de animais, os que são proibidos e os que podem ser sacrificados como oferta a Deus. Os 7 pares extras, macho e fêmea, eram para ser usados em sacrifício. Para o futuro, permite Deus a Noé sacrificar animal e comer carne, que até então era proibido. Até a gente tinha comentado sobre isso. Era proibido, depois ele permitiu. Vamos chegar nesse ponto. Então, o que tem aí tem alguma coisa aí? Ela comenta da onde? Ela, o que ela diz no início? Ela dá um comentário geral. Aqui ela já entra em Babel. Tá, esse é do capítulo 7. Não Que tem. ela fala. Não tem o 7, vai direto pro... Vai direto pro Babel. Do capítulo 9, 10. Então tá. Então aqui é a continuação, né? O que tem aí? Tem alguma coisa aí? As coisas que tu já falou aqui. Então o 3 aqui, o 3 diz assim, ó. Também das aves do céu 7 de cada, machos e fêmeas, para deixar viver sementes sobre toda a face da terra. Aqui diz assim, é preciso lembrar que esta narrativa se enquadra aos conhecimentos da época, pois há de se perguntar como Noé conseguiu capturar para sua arca os micróbios e os vírus? Como é que ele fez para capturar? Ele pegou um resfriado Alguns animais já e tinham. ele se machucou e pegou ali uma bactéria. Olha, E os faz animais, pergunta. os animais também já tinham, alguns gripados, doentes. Claro. Mas era para ser animal saudável, né? Na verdade, analisando-se segundo a ciência, estamos diante de mais um simbolismo, viu? Então, que a ciência não consegue comprovar, mas como que aconteceu esse tento, né? Mas vê que não tem como. Então, mostra para nós que isso tudo não aconteceu, na verdade, né? No 4 diz assim, porque dentro de 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Este número 7 e 40 são cabalísticos, portanto simbólicos. Veja no versículo 24 que as águas cresceram sobre a terra 150 dias. Tem alguma coisa aí disso aí? Não, aqui é Do 11. 4? Tá, do 11. Então tá, então lê para nós aí do 5 até o 11, então, por favor. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio.
No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Então, segundo mês, este mês, segundo o Talmud, seria o mês de Nissan. Segundo a tradição, teria sido em 27 de outubro de 2106, antes da era atual. Então aqui ele está falando, até me faz lembrar daquela musiquinha, né, do Padre Marcelo, os animaizinhos subiram de dois em dois, é engraçado, né? Então fica só numa música mesmo, uma coisa Mas bem... tu vi que aqueles animais que subiram tudo na arca, já, a metade já foi tudo extinto, né? Porque eles ficaram com fome, tiveram que matar tudo para comer. Pois é. Mas como você disse que não podia comer carne? Não, ele permitiu comer carne. Ah, por causa da arca do Noé. Que não tinha outra coisa pra comer, né? Levou uns bichinhos a mais pra comer no caminho. Então aqui não tem muito comentário, gente, que é continuação daquilo que a gente já viu. Então vamos ler ali, tu lê pra nós do 12, que ele não tem comentário também. Do 12 até o 22. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie. E toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram macho e fêmea de toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E até qual eu falei? Até o 22. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Então a gente vê aqui, né, que isso aqui tudo é simbologia. E aqui a gente vê assim as dificuldades, né, que aconteceram e que acontecem nas nossas vidas. Porque em cada situação que acontece em nossas vidas pode ocorrer em dilúvios. Que são transições, são dificuldades. E muitas vezes vem as dificuldades, que é para a gente aprender com as dificuldades, né? E aí então entra em ação a construção da arca, que diz aqui. Que é a gente partir então, sair da ignorância, da animalidade, dos instintos, para o consciente. Porque hoje nós estamos estando consciente, então tudo que acontece na nossa vida, nós estando consciente, a gente consegue compreender, né? Ainda mais dentro da doutrina espírita, por que acontecem as coisas.
Hoje eu estou trabalhando, mas daqui a pouco amanhã eu estou desempregado, né? Passo trabalho, passo dificuldade, daqui a pouco pode vir uma doença. Então essas são as transições, são os dilúvios que acontecem. E essa construção dessa arca seria então nós construir essa aliança com Deus. E como é que nós vamos construir essa arca para nós passar por cima, né? Flutuar, como diz assim, essa arca sobre as águas, sobre essas dificuldades? Cumprindo as leis. Praticando o que Jesus nos ensina, as virtudes que Ele nos ensina, tendo a fé, tendo a confiança, né? Força, e partindo para o consciente, para nós entender o porquê das coisas, por que acontecem as dificuldades. E muitas vezes as dificuldades vêm, que nem aconteceu para aquele povo cruel lá que vivia com Noé, que era um povo muito mau. Vem isso aí tudo, essa destruição, para eles aprender com isso tudo, né? E ganhar uma nova oportunidade através das encarnações para se tornar novos homens, né? Essa é a tendência, porque nós vamos despojando da animalidade, dos instintos, para começar a ser seres mais conscientes, né? Até e nós projetarmos o superconsciente, né? Essa é que é a ideia. E esses animais, a gente vê muito simbolismo também de animais no Novo Testamento, que são simbolismos, né? Que nem, por exemplo, lá no Evangelho de Jesus fala dos porcos, né? Fala dos cães, né? Dos cãezinhos, né? Dos cachorrinhos. Então, cães e porcos são, digamos assim, essa inferioridade, essa animalidade, né? Seria essa queda do homem através da ignorância, que fala lá, quando fala de porcos, né? Fala de cachorros, que Jesus menciona, né? Também fala sobre isso. Então todos esses animais aqui seria essa inferioridade nossa, né? Dando vazão a esses instintos desses animais, assim como ela diz, de vez em quando dá uma vazão dela do rinoceronte, né? Não tem aqui, mas aqui fala dos mamíferos, dos répteis, né? Os répteis a gente já trabalhou também. A serpente é um tipo de réptil, né? A serpente, ela tem os instintos ainda de querer, né? No caso, fazer com que a gente esqueça Deus e viva somente a ignorância, querendo dar vazão aos instintos, né? De querer o poder, a ganância, tudo aquilo que a gente já viu. Mas né? eu sou um rinoceronte do bem. Tá bom. E aqui diz assim, lembre-se de que os que estavam na água não morreram. Lembre-se de que estavam na água não morreram. Com certeza, né? Que nem, por exemplo, não mencionou, por exemplo, os peixes, né? Os peixes não mencionou, tá? Mas se é um dilúvio, né? Os peixes já estão na água, né? Os anfíbios, né? E no 23 e no 24 diz: e destruiu-se o universo sobre a face da terra, desde o homem, animais, répteis, até as aves do céu foram apagados da terra. E permaneceu somente Noé e os que estavam com ele. E cresceram as águas sobre a terra durante 150 dias. Então aqui a gente vê fecha aquele ciclo ali de rebeldia e permanece Noé, né? O justo ali, né? Eles é que permaneceram. Tranquilo, então? Então vamos começar o 8. Continua, daí no 8, nova. Por isso que eu acho que ela vai direto para o 9, porque o 8 é continuação disso que a gente está falando. Tá? Então pode ler para nós do 1 até o 6 ali do capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal, de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas.
Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Então aqui novamente o número cabalístico 40. 40 é o tempo necessário para uma mudança e uma transformação, para avaliação e detecção de doenças, cura de doenças e viroses. Representa um ciclo de realização ou mudança material e espiritual. Então tudo aquilo ali que estava lendo ali, então, seria esse tempo dessa mudança, ou seja, uma transformação, né? Não conhecia a doutrina, não pode parar. Então seria mais ou menos assim, gente, ó. Essa transição planetária, que nós estamos num mundo de expiações e provas hoje, que nós vamos ir para a regeneração, essa transição para a regeneração não seria um mundo assim já feliz, né? Ou seja, seria mais ou menos isso que está acontecendo aqui, se regenerar de todas aquelas mazelas, aquelas dificuldades que aconteceram naqueles períodos do dilúvio, ou seja, das dificuldades. Que nem hoje, a gente vive um período assim onde o mal impera, né? A ignorância ainda dá vazão, né? E a gente vê assim coisas, doenças, como a gente viu ali, calamidades, né? Muitas coisas estão acontecendo. E isso tudo então vai ser transitório. E quando passaram os justos, ó, olha só, quem de nós vai conseguir passar por essa turbulência toda e conseguir chegar ao mundo de regeneração? Noé conseguiu, né? É o que diz ali os relatos. Porque então, ou seja, a geração, o simbolismo Noé, a geração de justos, né? Quando Jesus diz ali, os bons, ali, os justos herdarão a terra. Olha só, Jesus já nos diz, né? Então, aqueles de nós que praticarmos as virtudes, que formos justos, bons, fazer os esforços para domar nossas feras interiores, nós vamos conseguir aí então respirar no mundo de regeneração. Porque daí o bem já vai imperar sobre o mal. Vai ter ainda um pouco de mal, mas não vai ser a maioria, não vai imperar que nem agora, né? E aí o mundo de regeneração vai ser aquele período para nós respirar um pouco, né? Ver o que aconteceu ali, de todas as dificuldades que a gente passou, tudo mais, né? Vai ser esse período aí. É isso aí. Então vamos ver ali do 7 ao 10, ó. Tu lê aí do 7 ao 10, né? Onde é aqui? 7 ao 10. Aonde? É no capítulo 8. Eu acho que não é onde tô. Tá, então deixa que eu leia aqui, tu vê aí. O 7. Enviou o corvo e saiu de um lado para outro para ver se as águas sobre a terra haviam secado. Tá. No 8. Tu achou? Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. 9. A pomba, porém, não achou
repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. 10. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. 11. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e reconheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. 12. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. 13. E aconteceu que no ano 601, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis a face da terra estava enxuta. Então aqui diz no 10, e esperou mais 7 dias para mandar de novo a pomba da arca. Então 7 dias representam outro tempo cabalístico, portanto incerto. Então era um período ainda, um período incerto ainda. Não era um período de certezas ainda para a humanidade. E aí depois, então, este foi o primeiro dia de Tishrei, 1657 a.C., 2 de setembro. Foi em Rosh Hashanah, o ano novo judeu. O dilúvio durou 150 dias, que equivale a um ano solar. Então, um período ali, de repente, é aquele período de destruição, né? Então, era um período incerto, hein? Nada certo ainda. Vamos ver do 14 até o 20, agora, lê para nós, por favor. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Então aqui novamente, né, aqui mostrando a humanidade ainda dando vazão, né, à animalidade, né? E aqui diz na Bíblia a referência à construção do primeiro altar e do primeiro sacrifício. Não há menção de que Deus tenha pedido sacrifícios a Noé. Não existe aqui justificativa de oferta, nem pelo pecado, nem por gratidão. As ofertas geralmente estão associadas às petições ou súplica aos deuses. Então aqui são na verdade a gente sabe, para nós, é que o sacrifício seria de nós nos melhorarmos, né? Fazer os sacrifícios, o maior sacrifício agradável a Deus, que a gente sabe, estuda na doutrina espírita, é o sacrifício de fazer os esforços, né? Reconhece o verdadeiro espírita para combater as suas más inclinações, ou seja, combater essas feras, né? Para não dar vazão, né? Como diz aqui da arca, né? É trabalhoso. É. Então vamos ler para nós o 21.
E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Aqui diz aroma agradável. Deus não tem necessidade de sentir aroma agradável, sacrifício de animais. Aqui o escritor do Gênesis faz alusão à terminologia preservada de contextos antigos, em que o sacrifício era encarado como alimento para as divindades. Na epopeia de Gilgamesh, existe alusão ao preparo de um sacrifício, onde é derramado vinho sobre o topo da montanha em oferenda aos deuses. 14 caldeirões são colocados sobre suportes e são juntos madeira, bambu, cedro e murta. Os deuses sentiram o doce cheiro que ali emanava, e famintos, privados de comida durante o dilúvio, ajuntam-se ao redor do altar como moscas, contentes pela possibilidade de suspender o longo jejum. Aqui são lendas, é simbólico isso aqui, né? Aqui diz, ó, e Deus sente o aroma agradável e diz em seu coração: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Porque na verdade a gente sabe que Deus não amaldiçoa ninguém, né? Isso seria um contrassenso do que a gente já vem estudando e sempre fala. Aqui, na verdade, porque o desejo do coração do homem é mau, desde sua juventude. E não tornarei mais a destruir todo ser vivente como fiz. Aqui, no caso, Deus está deixando para nós, aqui a gente sabe que existe a lei de liberdade, o livre-arbítrio, né? Que Deus jamais nos condena alguma coisa. Ele não é um Deus punitivo, mas sim nós mesmos é que vamos nos punir daquilo que a gente faz, né? Das escolhas que a gente faz, né? Se a gente faz más escolhas, escolhe o mau caminho, nós mesmos que vamos nos punir pela escolha do que a gente fez, né? Porque a gente tem a liberdade para fazer o que quiser da vida, né? Eu posso escolher seguir o caminho do bem, do justo, como a gente estava dizendo antes, ou eu posso continuar escolhendo o caminho das coisas do mundo, né? Da ignorância, né? Dando vazão às férias, né? Que tem dentro de nós. E aqui para encerrar aqui o 22, enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não faltarão. Então aqui correspondente serve para nós até hoje, né? Ó, enquanto durar a terra, como a gente diz, a terra vai ter um fim útil, vai ter uma duração, né? Ela vai ser destruída um dia. É material, é matéria. Enquanto durar a terra, vai haver semeadura e colheita. A gente acabou de comentar, né? Lei de causa e efeito. Aquilo que a gente vai produzir, se nós produzir bons frutos, como Noé produziu, vai gerar, né, bons frutos. Vai ser o produzir maus frutos, consequentemente, né? Ó, frio e calor. Não é o que a gente vive hoje, as dificuldades? O frio, o calor, tanto também no literal quanto nas dificuldades da vida. Uma hora a gente está bem, daqui a um pouco está em dificuldade. Né? Verão e inverno também, né? São as dificuldades. Dia e noite não faltarão. Mas se nós vivermos dentro das leis ali corretamente, praticando as virtudes, sendo um homem justo, ali como diz a geração de Noé, nós vamos passar por tudo, sobre tudo isso, construindo a arca, nós vamos deslizar sobre todas essas dificuldades, né? Tendo fé, tendo força, confiança e praticando as coisas boas, né? É isso que a gente deve alimentar e viver, né? Então a gente foi longe, hein? Então a gente foi até concluir o capítulo 8. A gente começou no 6, né? Comentou um pouco o 5, foi até estudou o 6, ali o 7 e o 8. Era meio repetitivo. É porque era repetitivo, né?
Mas a chave principal, a gente já logo matou a charada ali do simbolismo principal ali, que é a arca, né, que fala aqui, Noé, esses animais também que a gente viu, e a casa mental, né, que essa arca tem 3 andares, que é a nossa casa mental. Então, gente, nosso horário nos convida, então fica para a semana que vem o capítulo 9. Então a gente agradece a presença de todos aí que participaram conosco. A nossa irmã Juscelane Correia, um grande abraço aí, está assistindo, participando, um abraço para todos aí. Tá? A minha mãe também participou, não sei se está ali ainda. Tá? Mas então tá, gente, vamos então convidar todos para nós fazer o nosso encerramento e vamos então fazer a nossa prece e vamos então agradecer pelo aprendizado da noite de hoje. Que os benfeitores amigos nos inspiraram, nos auxiliaram, que possamos ter sido úteis essa noite, de compreender aqui as Escrituras Sagradas da melhor forma possível, saindo da ignorância, do não saber, mas que possamos principalmente saber, conhecer, sentir o que estamos estudando e praticar o que estamos estudando para as nossas vidas. Que possamos ter um ótimo retorno aos nossos afazeres materiais e sempre voltados com os olhos para o espiritual, que é o mais importante. Que Pai Francisco, nosso Paizinho amado, sempre possa orar por nós, nos inspirar através dessa família numerosa, que nos inspira, nos ajuda, nos dá força a enfrentar esses dilúvios de cada dia nas nossas vidas. Que possamos fortalecer a nossa arca, praticando as virtudes, combatendo então os nossos vícios, nossas más inclinações, deixando para o passado tudo isso que fomos, e que hoje possamos nos tornar novos homens com visão para um futuro de um dia sermos um espírito puro, de chegarmos à plena felicidade que é a Deus nosso Pai. Muito obrigado por tudo e por todos, e damos por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.